Você já sonhou em viver em um castelo? Não se preocupe, todos nós já passamos por isso. Por um lado, há aqueles que sonham com os lindos castelos dos filmes da Disney, com seus enormes banquetes e bailes. Enquanto isso, outros deixam a imaginação voar, imaginando que defendem reinos inteiros do cerco de perigosos inimigos. Mas a verdade é que a maioria dos castelos é uma combinação das duas coisas. Embora não chegassem ao nível da Disney, os castelos medievais não eram apenas residências luxuosas para a época em que foram construídos, mas também verdadeiras fortalezas dedicadas a proteger regiões e defender nobres e cidadãos de incursões inimigas. No entanto, em tempos de guerra, defender um castelo não era tarefa fácil. Se o enorme edifício de pedra havia sido construído com fins militares, muitos fatores essenciais precisavam ser considerados. Para começar, era de vital importância escolher bem a localização geográfica do castelo. O mais comum era que a construção fosse erguida em locais estratégicos, onde se pudesse exercer maior controle sobre rotas comerciais ou fronteiras, como vales, cruzamentos de rios ou portos. Também era preferível tirar vantagem natural do terreno, o que explica por que muitos castelos foram construídos perto de penhascos, sobre colinas ou à beira de rios. Isso tornava o cerco ao castelo uma tarefa árdua para os exércitos inimigos. Além disso, um ponto elevado permitia maior visibilidade, de modo que, em tempos de guerra, os soldados inimigos eram detectados muito antes de chegarem. Contudo, o castelo não podia ficar isolado. Sempre deviam ser preservadas vias para que chegassem reforços ou suprimentos em caso de ataques. Mas os castelos não eram apenas muralhas e torres. Em seu interior havia armazéns para guarnições e alimentos, espaços para animais, poços e cisternas para garantir o abastecimento de água. Na Idade Média, os senhores feudais deviam oferecer abrigo a seus vassalos dentro dos muros em caso de ataques de exércitos inimigos. Seria interessante se os políticos atuais oferecessem refúgio em suas casas e escritórios aos cidadãos durante conflitos armados. Mas em tempos de guerra, defender um castelo não era uma tarefa simples. E para alcançar uma autodefesa eficaz, foram criadas estratégias e armas capazes de deter o avanço dos soldados inimigos. Afinal, nem sempre os defensores podiam esperar que os cavaleiros de Rohan viessem em seu auxílio acompanhados de Gandalf, o Branco. E é por isso que neste vídeo falaremos das melhores armadilhas para defender um castelo medieval. E antes de continuar, lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal. Imagine que você é um soldado medieval, mal alimentado e mal armado, que passou dias marchando com seus companheiros para sitiar um castelo inimigo. Mas, ao chegar ao destino, descobre um enorme fosso que impede o uso de torres de cerco, escadas ou arietes. Nesse momento, você se dá conta de que o cerco será longo e difícil. Como você se sente? Provavelmente desmoralizado, pois esse era o primeiro objetivo do fosso como armadilha medieval para defender um castelo. Mas confie em mim. Essa armadilha trazia muitos outros problemas para os atacantes. Tentar atacar um castelo protegido por um fosso era um problema muito maior do que parece à primeira vista. E é que essas armadilhas não apenas dificultavam o uso de máquinas de cerco, como também impediam que se escavassem túneis sob as muralhas para derrubá-las, neutralizando outra forma de ataque. Além disso, se os soldados inimigos tentassem atravessar o fosso, estariam expostos a muitos perigos. O primeiro é o mais óbvio. Os soldados ficariam em posição vulnerável, tornando-se alvos fáceis para os arqueiros e soldados que defendiam o castelo. Mas esse não era o único risco. A maioria dos fossos não servia apenas para a defesa, mas também para o ataque. E como isso era possível? Pois bem, os fossos nem sempre estavam vazios. Aliás, tenho certeza de que, quando você pensa em um castelo cercado por um fosso, imagina-o cheio de água e crocodilos devorando os ossos dos soldados inimigos. Estou errado? Lamento ser portador de más notícias, mas os crocodilos devoradores de homens são um mito. No entanto, que um fosso podia ser uma armadilha mortal de várias maneiras, isso é verdade. Para começar, um fosso cheio de água era muito mais difícil de atravessar do que um seco, o que dava grande vantagem aos defensores.
Além disso, o fosso geralmente escondia estacas pontiagudas que podiam ferir qualquer um que se atrevesse a entrar. E é preciso lembrar que o uso de armaduras era um privilégio quase exclusivo de nobres e cavaleiros. A maioria dos soldados eram camponeses recrutados à força, sem qualquer preparação ou logística militar. Agora, se o fosso estivesse cheio de água parada ou servisse como esgoto do castelo, essa armadilha ganhava uma dimensão de arma química. Muitos exércitos, ao longo da história, sofreram com doenças causadas pelas águas contaminadas ao redor dos castelos que cercavam. Por exemplo, em muitos castelos medievais, as latrinas eram construídas em balanço sobre o fosso, de modo que os dejetos humanos caíssem diretamente na água. Isso não só era considerado uma solução prática para o descarte de resíduos, como também ajudava na luta contra o inimigo. Porque, como você sabe, uma boa estratégia política sempre inclui sujar o oponente com excrementos. Um exemplo de castelo onde os dejetos eram lançados diretamente no fosso é Caernarfon, localizado no norte do país de Gales, cuja construção começou em 1283 sob ordens do rei Eduardo I da Inglaterra. Vamos retomar o caso hipotético em que você é um soldado sitiando um castelo. Imagine que, ao chegar à fortaleza, encontra a ponte levadiça abaixada. Aposto que sua primeira reação seria pensar que teve muita sorte e que o ataque será mais fácil do que esperava. Então, você começa a correr com seus companheiros em direção ao interior das muralhas de pedra, buscando vitória, glória e honra. Permita-me confessar uma pequena, porém dolorosa verdade. Você não vai muito longe se tentar cruzar essa ponte. Uma ponte levadiça não era apenas uma via de acesso ao castelo, mas também podia funcionar como uma armadilha mortal para defender o edifício. Ao tentar atravessá-la, os atacantes precisavam ter muito cuidado. O mais comum era que, das ameias e torres, os soldados lançassem objetos diversos, como pedras, óleo fervente, flechas ou areia quente. Ao mesmo tempo, se durante as manobras para se defender desses ataques um soldado caísse da ponte, ele seria recebido por todas as armadilhas escondidas no fosso. Geralmente morriam perfurados por estacas. Algumas lendas e histórias relatam que muitas pontes levadiças possuíam armadilhas ocultas, como tábuas soltas ou seções móveis que podiam se abrir de repente, provocando a queda dos soldados. Mas a armadilha mais perigosa não estava na ponte, e sim no final dela. Muitos foram os soldados que, na Idade Média, conseguiram atravessar os perigos da ponte levadiça apenas para ver seu caminho bloqueado pelos rastéis. Esses nada mais eram que grades de ferro ou madeira reforçada que podiam ser baixadas rapidamente, cortando o caminho das forças inimigas. Eram colocadas atrás da ponte, e se ela estivesse abaixada e os atacantes tentassem cruzá-la, o rastel podia ser fechado, deixando-os presos entre a ponte e o portão principal. O uso do rastel oferecia uma grande variedade de estratégias aos defensores do castelo. Em primeiro lugar, impedia a entrada dos soldados inimigos. Em segundo, se baixado rapidamente, podia ferir ou até matar algum soldado distraído passando naquele exato momento. Além disso, se os defensores baixassem o rastel e conseguissem levantar a ponte, os atacantes ficariam presos em um pequeno espaço, onde seria fácil lançar óleo fervente ou flechas, aniquilando todos. Por fim, às vezes permitia-se que certo número de soldados inimigos entrasse no castelo antes de baixar o rastel. Assim, o exército inimigo ficava dividido em dois grupos, um dentro do castelo e outro fora. Isso permitia aos defensores enfrentarem primeiro um grupo menor e mais fácil de manejar no interior, e depois lidarem com os que ainda estavam do lado de fora da fortaleza. Dessa forma fica claro, cair atrás das grades nunca foi algo positivo em nenhuma época da história humana. Mas, apesar da eficiência dos fossos e das pontes levadiças, às vezes eles não eram suficientes para manter fora do castelo os exércitos mais valentes e decididos. Por isso, 9 em cada 10 arquitetos medievais recomendavam instalar armadilhas internas. E uma das mais usadas eram as entradas falsas e corredores armadilhados. E se você quer saber do que se tratavam essas armadilhas, lembra quando sua mãe, zangada, mandava você ir até algum lugar dizendo que tudo ficaria bem,
com uma voz doce, mas você desconfiava do perigo. O conceito por trás das entradas falsas era o mesmo. Elas geralmente ficavam em áreas pouco vigiadas do castelo ou de fácil acesso, o que encorajava os inimigos a entrar. Mas uma vez que ultrapassavam o limiar, eram emboscados pelos defensores do castelo. Sim, exatamente como sua mãe fazia quando você cometia o erro de obedecê-la. Embora não estivessem em todos os castelos, essas armadilhas eram muito valorizadas como parte do arsenal da fortificação. Entre suas muitas vantagens, podemos destacar a confusão tática e o desconcerto que causavam nos inimigos que desconheciam o castelo, e ao mesmo tempo reduziam o custo defensivo do recinto, pois não era necessário tantos soldados se o inimigo se confundisse e ficasse preso pelo design do edifício. Palácios fortificados e os maiores castelos costumavam ter variantes desse tipo de defesa, pois permitiam confundir e desmoralizar as tropas inimigas. Entre as armadilhas mais notáveis estavam os pisos desabáveis. Ou seja, se um soldado inimigo pisasse numa laje ou tampa falsa, caía em um fosso que, como mencionamos anteriormente, geralmente estava cheio de estacas e outras armas capazes de perfurar um homem. Outras vezes, a armadilha era uma escada falsa que conduzia a um corredor sem saída ou a uma câmara de assassinato. E uma vez que os soldados inimigos estavam presos, eram atacados com óleo fervente ou areia quente de locais elevados, ou com flechas e lanças pelas aberturas nas paredes. Além disso, sempre existia a possibilidade de que esses passadiços levassem os atacantes direto às garras dos soldados ou arqueiros do castelo, onde seriam brutalmente assassinados. Todos esses métodos de defesa tinham o objetivo de eliminar o maior número possível de intrusos e ganhar tempo durante o combate. E ambas as coisas eram muito valorizadas na Idade Média. Não é por acaso que castelos como o inglês Dover, o esloveno Predjama e muitos outros edifícios medievais franceses e alemães fizeram os ajustes necessários para contar com essa técnica defensiva durante seus cercos. Você já tentou subir um móvel pesado por uma escada em espiral? Se já tentou, tenho certeza que achou bem difícil. Mas era exatamente isso que os senhores feudais da Idade Média queriam, que seus castelos fossem difíceis de atacar. E essa é a razão pela qual as escadas em espiral eram tão comuns na Idade Média, pois dificultavam o avanço das tropas inimigas para o interior da fortaleza. Assim como hoje é complicado subir móveis por escadas em espiral, na Idade Média também era difícil lutar nelas. Embora parecessem responder a um design estético do castelo, sua geometria tinha estratégias de defesa ativas e passivas. Por um lado, os defensores habilidosos ganhavam uma vantagem considerável. Como as escadas eram construídas no sentido horário, os soldados que desciam geralmente tinham maior mobilidade da mão direita, facilitando o ataque. Por outro lado, os atacantes destros, que eram a grande maioria, ficavam apertados contra a parede interna, dificultando a liberdade de movimento da espada. Mas essa não era a única vantagem dessas estruturas. Além do que já mencionamos, as escadas em espiral, especialmente se situadas no exterior, quebravam as formações dos atacantes. As tropas não podiam avançar em massa nem correr com muito ímpeto sem se atrapalhar, ficando expostas repetidamente aos ataques dos defensores posicionados nas áreas mais altas. Isso retardava o fluxo de atacantes e permitia que um grupo pequeno de defensores enfrentasse um número maior de soldados inimigos. Enfim, tudo era possível numa escada em espiral, menos subir um móvel. Por isso, muitos senhores feudais galeses, franceses e até japoneses ordenaram construir estruturas desse tipo, porque era tão desconfortável para eles como seria para seus inimigos, caso tentassem atacá-los. Mas se você é daquelas pessoas com muitos inimigos, lembre-se que só nos Estados Unidos mais de 10.000 pessoas morrem por ano em acidentes com escadas, e as escadas em espiral aumentam essa probabilidade. Então pense bem antes de construir uma em sua casa. Lembre-se que prevenir é melhor do que ver centenas de pássaros voando. No entanto, ao longo deste vídeo, você deve ter percebido que muitas das armadilhas medievais de que falamos não causavam apenas danos e baixas nas tropas inimigas, mas algumas também podiam provocar desânimo e medo. E sim, muitas vezes os senhores feudais e reis
ordenavam deliberadamente construir armadilhas que provocassem medo, insegurança, distração e desconfiança nos inimigos. Por isso, muitos castelos eram construídos exagerando suas dimensões, pois torres muito altas, muros duplos e estruturas elevadas além do necessário faziam os inimigos se sentirem pequenos e impotentes diante do cerco. Além disso, era importante aparentar que havia muitos soldados para defender o castelo. Para esse efeito, armaduras vazias eram colocadas em vários pontos como se fossem espantalhos. Também se usava fogo e fumaça para esconder o número real de efetivos. Depois, no interior dos castelos, construíam-se muitas portas, labirintos, rampas inclinadas e corredores que não levavam a lugar algum ou que só tinham o objetivo de confundir e desgastar mentalmente os soldados rivais. Isso fazia com que perdessem tempo, se dividissem e ficassem fatigados, facilitando a defesa. Não eram incomuns os corredores que faziam os invasores andarem em círculos repetidas vezes. Enquanto isso, eles se expunham aos ataques constantes dos defensores, que, um a um, eliminavam soldados e a ameaça. Além disso, em muitas dessas salas e corredores estreitos, o som dos cascos, gritos e passos dos soldados se amplificava. Isso fazia os atacantes acreditarem que estavam sendo emboscados por outro lado, quebrando a moral e causando pânico. Todas essas armadilhas psicológicas cansavam emocionalmente o inimigo e faziam com que cometesse erros caros. Alguns, sobrecarregados pela situação, chegavam a se render antes do tempo e se retiravam antes mesmo da batalha começar. A combinação dessas armadilhas medievais, tanto mortais quanto psicológicas, junto com a coragem e habilidade militar dos defensores, tornava conquistar um castelo uma tarefa nada fácil para qualquer exército. Não importava quão bem armadas estivessem as tropas, nem que superassem os oponentes 100-1. Ao longo da história medieval, muitos castelos resistiram por longos períodos ao cerco incessante dos inimigos. Um exemplo disso aconteceu na Inglaterra em 1215, durante a Primeira Guerra dos Barões. Esse conflito foi uma rebelião armada de vários barões ingleses contra o rei João I, chamado João Sem Terra. Esse rei também foi conhecido como Príncipe João, arqui-inimigo do célebre Robin Hood e seus alegres homens, que eram como os Vingadores da Inglaterra medieval. O problema era que, assim como na lenda de Robin Hood, João Sem Terra era um rei abusivo e déspota, que aumentava constantemente os impostos. Isso mostra que ele não era um vilão, mas um político adiantado para seu tempo. Mas por essas razões, muitos nobres e cavaleiros importantes exigiram a assinatura da Carta Magna, que colocava limites precisos ao poder do rei. E, embora João tenha assinado no começo, continuou se comportando da mesma forma, o que provocou a rebelião. Nesse contexto, grandes batalhas foram travadas, como o cerco ao castelo de Rochester no outono de 1215. O próprio rei João chegou com milhares de homens e máquinas de cerco para tomar o castelo defendido por cerca de 400 homens liderados por William d'Aubigny e o arcebispo Stephen Langton. João atacou com todas as suas forças. Até mandou cavar uma mina sob a torre sudeste e incendiá-la com gordura de porco como combustível. Essa manobra derrubou a torre, mas não a rendição de d'Aubigny e seus homens, que resistiram heroicamente por 7 semanas. João Sem Terra não conseguiu vencer militarmente os defensores do castelo de Rochester, mas eles tiveram que se render quando ficaram sem comida. Então, o rei ordenou que fossem executados todos, embora a pressão política tenha salvado alguns. Mesmo assim, o castelo permaneceu como prova do fracasso militar do rei, que ordenou sua demolição para evitar que outro exército rebelde o usasse para desafiá-lo. Enfim, parece que o terceiro porquinho sempre teve razão. Casas grandes de pedra são as mais resistentes.